Amadas, amadas, é domingo e nós temos repetido nas nossas missas dominicais que, apesar de tudo aquilo que nós enfrentamos durante a semana, é verdade, cada dia é uma surpresa, cada dia é um acontecimento, mas Deus fez um dia para nós. E esse dia que Ele fez para nós é o dia de domingo. Porque o domingo nós não só memoramos, mas o domingo de fato nós vivemos, porque ele é o dia do Senhor. Não é apenas uma memória, mas é um fato que se deu, é um fato que se dá e é um fato que se dará. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e está presente no seio da comunidade. A experiência desses dias que nós temos acompanhado a liturgia da igreja nos dá essa certeza que no domingo é o dia propício, mas é o dia do qual o Senhor tem preferência de se manifestar e de sentar conosco para a partilha da palavra e do pão. Portanto, amados, o domingo é um dia para nós abrirmos o coração e deixar essa palavra ser plantada lá dentro, deixar essa palavra ser semeada lá dentro, a fim de que assim nos animemos. Veja que o Espírito Santo nos é dado todo dia, em modo particular hoje, para que nós não nos deixemos abater, para que não nos deixemos desanimar, mas pelo contrário, renovados no domingo, nós possamos ter a força para enfrentar mais uma semana que está se iniciando. E aqui eu quero dizer, amada família, amado irmão, amada irmã, que nesse momento se encontra enfermo, trago aqui meu querido amigo que está doente, já diz, eu nem tinha conhecimento, mas quero te dizer que o Senhor está contigo. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele te visita e que Ele te fortalece, que tu não estás só, estás contigo, a tua esposa, Thelma, e com toda a tua família. Quero dizer a cada família que nesse momento está sofrendo com alguém da família com a Covid-19, tenham fé, tenham força, porque a força de Deus é muito maior. E nós temos que ficar bem agarrados, bem unidos a Ele, como Jesus pede: permanecei em mim, permanecei no meu amor, permanecendo em Jesus, nós temos mais força. Permanecendo em Jesus, nós teremos a força para atravessar esse momento de pandemia. E eu tenho certeza, se nós ficarmos unidos a Jesus, nós haveremos de vencer. De fato, muitas coisas acontecem, nos dá medo, mas a força nossa vem do Senhor, a força nossa vem do seu Santo Espírito. E falando nisso, amados, nós entramos então na liturgia da palavra. Que experiência maravilhosa, que experiência bonita para dizer que o Espírito de Deus sopra onde Ele bem quer. O Espírito Santo, Ele é independente. O Espírito Santo, Ele é Deus e Ele sabe muito bem ver aonde tem necessidade da sua presença, da sua força. Pois é assim a experiência do dia de hoje. Imagine aquela experiência dolorosa quando foi a morte de Estevão. A igreja ainda era muito breve, a igreja era muito pequena, se restringia ali a Jerusalém. Estava simplesmente ainda em Jerusalém. E depois da morte de Estevão, algo de novo acontece, porque começou uma perseguição àqueles irmãos que eram helenistas, que estudavam, que tinham uma inclinação à cultura grega. Embora sendo já cristãos, e muitos deles até judeus, mas eles não tinham muita reverência, não estavam muito ligados à lei mosaica, como eu já expliquei, é a lei de Moisés.
Eles não estavam muito ligados, mas eram mais flexíveis, eram mais abertos, não estavam muito ligados a essa tradição. E por isso começou-se uma perseguição com relação a eles. E muitos deles começaram a se esconder na casa de parentes, na casa de amigos. E a surpresa, porque se imaginava que com essa dispersão desses cristãos, a igreja fosse esfriar. Se imaginava que a igreja fosse parar, mas pelo contrário, esses cristãos, quando eles foram dispersados, se escondendo, se eles se hospedavam na casa de um parente que não era cristão, eles começavam a falar de Jesus para essas pessoas. E, consequentemente, essas pessoas se convertiam ao cristianismo e se deixavam batizar. Foi assim a experiência de Filipe, que nós escutamos dias atrás, que ele foi um daqueles sete que foram escolhidos pela comunidade, o Espírito Santo. Nós lembrávamos, fazer uma referência sobre a questão do diaconato. Ele era um desses. E ele desceu para a região da Samaria, que nós já conhecemos da Samaria, era um lugar de pagãos. Desceu para a Samaria e lá ele começou a evangelizar. Começou a pregar e diz o texto aqui, a partir do versículo, no capítulo 8, versículo 5, diz que ele desceu para Samaria e lá anunciava a uma grande multidão. E essa multidão escutava com atenção. E essa palavra lhes trazia paz e alegria ao coração. Amados, vejam a força da palavra. Eu tenho dito aqui que quando nós estamos tristes, que nós começamos a nos debruçar em cima da palavra, nós estamos de cabeça baixa e essa cabeça vai se levantando, vai se erguendo, porque a palavra é poderosa. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós lembramos muito bem dos discípulos de Emaús. Que tristeza tão grande. Caminhava aqueles discípulos voltando para a sua cidade natal, Emaús. E quando encontram com o Senhor vai os animando pela força da palavra. O Senhor não fez uma mágica. Ele nem fez uma oração, mas ele começou primeiro lhes falando da palavra. E essa palavra por si só se fez oração e foi alimentando e animando esses discípulos. Eu te convido, amado, a se debruçar também na palavra. Olha esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A partir do capítulo 8 é uma palavra poderosa. A partir do versículo 5 é uma palavra poderosa. Que Filipe anuncia e aqueles que escutam a palavra se animam. E Filipe, como não se amedrentou, embora ele tenha saído de Jerusalém, mas ele permaneceu unido ao Senhor. Isso é importante, amados. Pode ter uma situação de pandemia, pode ter uma perda de alguém familiar, pode ter alguém doente da família, mas nós não podemos deixar de estar unido ao Senhor. Eu recordo e vou trazer de vez em quando essas palavras da Bíblia, dos textos que nós temos ouvido, não é? Não se perturbe o vosso coração, tem dito o Senhor para nós. Tenha fé em Deus, tenha fé em mim também. Nessa hora devemos mesmo ter fé em Deus. Sabe por quê? Sabe por quê, amado? Porque Deus pode tudo. Porque Deus pode tudo. A palavra de Deus tem dito para nós em Lucas que o nosso Deus é o Deus do impossível. A palavra última é de Deus. Pode ser, amados, estamos vivendo um tempo difícil. Estamos vivendo um tempo difícil de um vírus perigoso. Mas eu quero te dizer que ele pode ser invisível. Mas o nosso Deus também é um Deus invisível. Eu quero te dizer que o nosso Deus é visível em Jesus Cristo, mas ele também é um Deus invisível. Porém, ele é o Deus do impossível. Por isso, devemos nos apegar nesse momento muito a Deus. Na palavra de Jesus, credes em Deus, credes também em mim. Não vos perturbeis os vossos corações. E Filipe permaneceu unido ao Senhor, porque ninguém faz grandes coisas, de verdade, amados. Não é simulação, não é mentira, não é ser charlatão ou qualquer outra coisa. Mas ninguém faz milagre de verdade, ninguém faz cura de verdade, se não for no nome do Senhor. Ninguém. Cura do corpo e da alma. Cura do corpo e da alma
só podemos fazer no nome de Jesus. Aliás, não somos nós, é Deus que faz, apenas se utilizando de nós como instrumento. E Filipe fez coxos andar, aleijados andar, curou gente de toda a natureza. Sabe por quê? Porque embora a situação o obrigava a fugir, mas ele não se deixou abandonar pelo Cristo, ele não deixou de permanecer ao Cristo, ele permaneceu unido. Por isso o Espírito Santo de Deus estava nele. E diz que muitos desses depois se deixaram batizar. Tem dois aspectos que eu queria refletir conosco. O texto faz questão de dizer que eles foram batizados, mas não tinham recebido o Espírito Santo em plenitude. O texto não diz, mas eu estou acrescentando isso, porque é claro que quando nós somos batizados, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas a plenitude do Espírito Santo nós só recebemos quando nós somos crismados. Nós só recebemos. Daí a importância do crisma, que é ministrado pelos nossos bispos. Daí a importância, porque nós temos o Espírito Santo mora em nós. Agora, se eu quero ter a plenitude do Espírito Santo, no sentido de ter recebido plenamente pela confirmação, aí eu peço para receber o crisma. Então tem esse aspecto. Depois a igreja em Jerusalém ficou sabendo das maravilhas, das belezas que Filipe estava fazendo na Samaria. E aí resolve enviar quem? Pedro e João. Pedro, evidentemente, apóstolo, bispo, primeiro entre os primeiros, foi lá e viu a beleza e causou-lhe uma alegria. E o que ele faz? Impõe as mãos sobre aqueles que tinham sido batizados, lhes dando a ele a plenitude ou o dom do Espírito Santo. Ou seja, poderíamos dizer com as palavras, aqueles foram crismados. Mas tem um outro aspecto. Quando Pedro também vai lá, ele quer unir essas comunidades novas à igreja universal que estava nascendo. Isso é importante, para que haja uma comunhão. É a beleza da igreja católica, com carisma, diversidades tão distintas, porque tem a verdade. Mas nós temos uma comunhão, temos uma unidade. Por isso, com respeito, se distingue a igreja católica de muitas outras igrejas. Porque não existe, embora sendo uma igreja que tem o mesmo nome, a mesma denominação, mas cada um tem a sua independência e faz o que bem quer. E aqui não, a igreja católica ela tem essa comunhão. Então aquelas comunidades que estavam nascendo, elas não podiam caminhar do jeito que quisessem, mas elas tinham que ter uma comunhão. Por isso Pedro e João vão lá para uni-las à igreja de Jerusalém, para dizer, essa igreja ou essa comunidade lá na Samaria, ela pertence a essa igreja também aqui de Jerusalém. Por isso, eu já disse isso, repito, a nossa liturgia de hoje pode ir no Brasil inteiro, ou podemos olhar pelo YouTube, quem consegue fazer a transmissão. Estamos rezando hoje o 6º domingo da Páscoa, com esta mesma liturgia, com essas mesmas leituras, nos evocando a força de Deus e o Espírito Santo. É a beleza, né? E se você for a Roma, será a mesma coisa. Quer dizer, essa é a comunhão. E veja que quando nós rezamos a Santa Missa, nós mencionamos a figura do Papa e do Bispo, como esse elo de comunhão, de unidade de uma igreja com a outra, para dizer que na figura do nosso bispo, Dom Jacinto, a igreja se une à igreja de Roma, na pessoa da sua santidade, o Papa Francisco. Então, bonito. Então, Pedro e João vão lhes dar o Espírito Santo de maneira mais plena, mas também vão unir a igreja que nasce na Samaria, a igreja de Roma. E que bom, amados, não é? Esse derramamento do Espírito Santo é para dizer, amados, que nós o temos também. E aqui eu entro já no Evangelho, porque o Evangelho segue com outras palavras, mas nessa mesma direção. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, no Evangelho de São João, no capítulo 14, a partir do versículo 15. Olha que Jesus está nos dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Eu falei no domingo passado que aqui é um discurso de despedida de Jesus. É o testamento de Jesus. Expliquei que ninguém, o pai que abre o testamento antes de morrer, dá confusão. Dá confusão. Porque se o pai tiver deixado uma coisinha a mais para um, aí depois vai dar confusão. Então é melhor esse testamento ser aberto depois, porque o pai já morreu mesmo, e aí fica só os filhos, um querendo bater no outro por causa de dinheiro, né? Mas aqui o testamento de Jesus não era dinheiro, mas era a sua santa palavra. Não era dinheiro, mas era um tesouro, porque era a sua santa palavra. E aí então ele estava preparando os discípulos, dizendo a eles: olha, eu vou morrer, não é? Mas eu vou ressuscitar, e depois da minha ressurreição vou permanecer convosco na palavra, nos meus ensinamentos, na Eucaristia, mas também eu voltarei para junto do meu Pai. A tristeza qual era? Vamos ficar sozinhos. E agora? Mas Jesus diz: mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o meu Espírito. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Paráclito. O Paráclito é o advogado. É o advogado. Nos primórdios da igreja, da caminhada do povo de Deus, tinha algo muito interessante, amados irmãos, amadas irmãs. Quando uma pessoa ela era acusada de algum crime, não existia essa prática nossa, não é? Não existia essa prática do advogado para defender. A pessoa que era condenada ou estava sendo acusada, ela tinha que se defender sozinha. Ela tinha que se defender sozinha, ou que ela fosse ou não criminosa. E se ela não tivesse o argumento para se defender, não tivesse o argumento, tinha uma prática que alguém idôneo, leal, verdadeiro, homem sério, ele podia se levantar em favor daquela pessoa. O que ela podia fazer? Ela estava naquele momento do julgamento, e ela estava na assembleia. E se ela achasse que fulano de tal que está sendo julgado, se ela achasse que ele era um inocente, a pessoa podia se levantar da assembleia e, sem dizer nada, sentava-se ao lado dele. E se essa pessoa fosse uma pessoa justa mesmo, então aquele criminoso, aquela pessoa que estava sendo condenada, era considerada inocente. Por quê? Pela credibilidade daquela pessoa. Então era tido como um Paráclito. Então, quando Jesus diz que vai rogar a Deus para nos dar o Paráclito, é para dizer que terá alguém para sentar do nosso lado, terá alguém para nos defender. Por isso nós vemos Jesus dizer a eles: não vos preocupeis com o que falar, não vos preocupeis com o que dizer, o Espírito da verdade falará em vós. Falará em vós. Agora a questão é: como é que eu faço para receber o Espírito Santo? E Jesus vai além, que aqueles que estão no mundo e não permanecendo em Jesus, não receberão o Espírito Santo. E nós não estamos no mundo? Nós não estamos no mundo? Claro que estamos, mas a diferença será naquele que está unido a Jesus pelos seus mandamentos, pelos seus ensinamentos. Mas a distinção também estará naqueles que estão no mundo, mas não se deixam alimentar o coração pelo ódio, pela mentira, pela vingança. Nós temos que ser realistas. Quem está com o coração desse jeito não pode estar cheio de Deus. Não podemos dizer que uma pessoa que está cheia de ódio, de vingança, quer matar, está cheia de Deus. Então, se a pessoa dessa está cheia de Deus, o Espírito Santo fazendo isso, aí é de se questionar. A de se questionar. Portanto, amados, não é? Quem está com o coração desse jeito, não podemos dizer que o Espírito Santo mora nele e que o Espírito Santo age nele. Pelo contrário, aquela pessoa abandonou Deus e o mal se apoderou dela. Então, quem quer permanecer unido ao Senhor, tem que permanecer na observância dos seus mandamentos, para que assim o Espírito Santo esteja em nós. Para que o Espírito Santo esteja em nós. E aqui lembra as palavras de Jesus na semana passada, para que nós estejamos nele e ele em nós. Amados, dizer e lembrar a primeira leitura que esse derramamento do Espírito Santo já foi nos dado no batismo,
Muitos de nós somos casados, muitos de nós somos crismados, muitos de nós, no meu caso, sou padre, nós temos o Espírito Santo de Deus. Agora, o que acontece? Não estou dizendo que é fácil. O que acontece? No momento desse, parece que a gente esquece tudo. Tudo. Veja um momento desse inédito, um acontecimento desse de pandemia. Quem iria imaginar? É como alguns dizem, uma coisa lá na China que fosse chegar aqui, mas chegou. Chegou porque essa situação dessa pandemia não era para ensinar só os chineses, mas era para fazer mudar todo mundo, toda a sociedade. Portanto, mas aqui nós não podemos, portanto, amados, esquecer daquilo que Deus já nos deu anteriormente. Não podemos esquecer do nosso batismo, da nossa crisma, do nosso casamento, das nossas consagrações. Não podemos. Embora que a gente fique abalado como ficou o discípulo de Emaús, mas Jesus está dizendo: ei, nesse momento recorramos à minha palavra. Ei, nesse momento recorramos à Eucaristia. Mas padre, não estou nem podendo receber a Eucaristia. Quem não faz a comunhão na palavra, também não faz a comunhão na Eucaristia. A comunhão de verdade começa na palavra. Já expliquei, sem palavra não existe Eucaristia. Primeiro é a palavra, depois vem o pão consagrado. Portanto, amados, nós precisamos primeiro fazer esta comunhão na palavra, e Jesus nos dá. Não esqueçamos disso. Eu peço muito a vocês, não esqueçam do sacramento, não esqueçam da palavra, não esqueçam de tudo que Deus já nos deu. Não esqueçam disso, porque se nós esquecemos disso, amados, aí sim o mal vai imperar, aí sim nós vamos então fracassar, e tudo que o mal quer é isso, o nosso fracasso. Imagine, não é? Imagine cada um de nós perdendo a fé, se desesperando. É isso que o mal quer. Eu disse uma vez, repito, não tenho nenhum medo de dizer isso. Digo, o demônio, ele tanto atenta a gente, porque o demônio é o tentador. O tentador é aquele que tenta nos tirar de Deus. Ele tanto tenta a nós, como depois ele tenta também a Deus. E certamente ele está dizendo para Deus: Deus, olha aí teus filhos, cadê a fé deles? Cadê? O Senhor já deu tanta coisa para eles, os criou, os guardou, deu toda a criação, lhes deu família, lhes deu sacramento, lhes deu a palavra, e está aí eles. Quer dizer, tentando Deus, para que Deus não olhe para nós. Mas ao mesmo tempo ele tenta nós, dizendo assim: cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Abandonou vocês diante desse vírus. Quer dizer, é uma tentação, não é? Mas, para concluir, eu digo, é bom olhar para as experiências passadas. É bom, porque teve outras vezes que o demônio também nos tentou assim. Não foi com a pandemia, mas foi também momentos difíceis. Porque eu repito, não tem coisa que mais nos aflige. Pode ter o conflito que tiver dentro de casa, pode ter o desentendimento que tiver, mas na hora que mexe com alguém da nossa família, mexeu com a gente. Morreu alguém da nossa família, aí a gente esperta, se revolta, se agonia, e não tem coisa pior do que isso, não. E nós já passamos por isso, a maioria de nós já passou por isso, e nós superamos. Não podemos esquecer das experiências que nós fizemos, difíceis, de perda, de doença, de tantas outras coisas, que nós imaginávamos que não ia nunca passar, mas passou. Mas passou, sabe por quê? Não passou porque você tem a força para fazer as coisas só, não. Passou porque Deus estava contigo e Ele estava aqui falando: olha o que eu te dei, olha a minha palavra. E Ele está dizendo isso. A questão é se eu estou com o coração aberto para acolher isso. Será que eu estou escutando Jesus dizer isso? Será que eu estou escutando? Ou eu me fechei completamente, como se agora tudo tivesse acabado?
Então é importante não esquecer disso. Lembre do teu sacramento, de tudo aquilo que que Deus vos deu. É isso que vos ajudará a se levantar e erguer, mesmo nesse momento difícil, mas sabendo que eu estou unido a Jesus. E unido a Jesus, nós lembramos de Filipe, nós podemos fazer muita coisa. E o que você mais pode fazer agora, e que você é orientado a fazer, é estar com a tua família, alimentando na palavra, instruindo, animando, não deixando que ninguém venha se abater dada essa situação. Que o Cristo ressuscitado, vivo, presente, que apareceu aos apóstolos, ele apareça também a cada um de nós. Ele se faça vivo na sua palavra agora anunciada, proclamada, refletida. Ele se faça vivo nessa palavra que agora nos foi dada, que ela se transforme numa sementezinha e que possa brotar em muitos frutos, e um 30, e outro 40, outros 100 por um. Que assim seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado e adorado.